Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O debate hoje é polêmico e o tema sobre o debate, sem enrolação aqui, é desigrejados. Pode um cristão autêntico permanecer desigrejado, sem congregação, sem congregar, sem pastor? Pode isso, Arnaldo? E aí, para você que está ouvindo esse programa produzido pela Rádio Musical FM, estamos aqui em pleno feriado, não é feriado, é meio feriado, em pleno meio feriado é que eu quero comover vocês aqui, que eu estou trabalhando acima da média, ver se eu ganho um aumento, coisa parecida. Então vamos lá. Então estamos aqui num meio feriado na Avenida Paulista, e você pode acompanhar esse programa pelo rádio 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Rádio Musical FM, na técnica do programa está aqui o Rafael, sempre com esse sorriso maroto na nossa produção, e você pode acompanhar esse programa através do YouTube. Tem o canal César Cavalcante e tem também o canal tem o canal Musical FM 105.7 e também tem o canal César Cavalcante. Um dos convidados já ganhou aqui um presta atenção. E aí é o seguinte, estou preparado. O tema é o seguinte, pode o cristão permanecer desigrejado? E eu acho que está rolando uma enquete nas redes sociais, lá na caixinha de perguntas do Instagram da Rádio Musical FM, no FM Rádio Musical, com esse tema. Pode o cristão permanecer desigrejado? Tem o resultado já aí, já tá, nesse momento que está começando o programa, 25% do pessoal que votou, entende que o cristão pode ser cristão e ficar desigrejado. 75% acha que não. E se você quer mudar esse percentual, vai lá no @FM Rádio Musical, FM Rádio Musical, acha nos stories e vota na caixinha de perguntas do jeito que você quiser. Para debater esse tema comigo hoje, estou recebendo aqui o irmão Daniel Araújo. Eu já ia falar pastor. O irmão Daniel Araújo, ele ficou conhecido muito tempo nas redes sociais como pastorzão. Ele é músico, na verdade, multi-instrumentista, comediante, criador de conteúdo e criador do personagem que já foi visto por mais de 200 milhões de views aí online, na internet. Já palestrou, já fez suas esquetes em mais de 2.000 igrejas no Brasil, fora do Brasil, teatros, não sei, eu acho que na minha cabeça aqui, o Daniel, ele é antes até do que aquele irmão lá de Marília, o Jonathan Hemer, na questão do teatro. Eu acho que você começou antes do que no teatro, vamos saber. Agora ele é host do Podpax, um programa um podcast aí, um programa de entrevistas
com música, onde conversa com pessoas de diversos meios, com muito humor, que é uma característica dele. E hoje ele está aqui para debater sobre pode o cristão permanecer desigrejado. Daniel, bem-vindo aqui, faz tempo que eu não te via, bom te ver de novo. Cezinha, obrigado. Obrigado, Roger. Tamo junto. Quero agradecer o convite da Musical, do César. Mandar um abraço para você que está aí nos assistindo, igrejado ou desigrejado, você que está nos assistindo. E vamos trocar essa ideia aí, vai ser legal. Legal. Primeira vez que você participa de um debate, Dani? Ou não? Debate, não, né? assim, com a minha esposa ontem. Não, Você fala na rádio? Não. Estão me chamando bastante, ainda chamam bastante, principalmente que precisam de um herege, assim. Para bater. É necessário ter um herege. Sparring. Bode expiatório. E grande ainda, que dá pra bater legal, que não cai rápido, né? Vamos lá. Com a gente também aqui, pastor Roger Alencar. É pastor há mais de 16 anos, envolvido em trabalho de jovens há quase 20 anos, formado em teologia, auxilia como um dos pastores da comunidade cristã genuína lá de Campinas, também foi responsável por plantar a igreja lá na cidade de Sumaré. Também é músico, tem 2 CDs gravados, banda, meio que metal, não é? Sua banda, mais ou menos. Rock, mas atualmente não tenho mais banda, mas na igreja mesmo, louvamos lá, mas na época era rock. Bem-vindo, pastor Roger. Muito obrigado, uma honra estar aqui, já estamos debatendo, tem 1 hora já o tema. Para mim é uma honra, nunca imaginei estar numa mesa como essa, me sinto honrado, espero poder contribuir um pouquinho. Olha aí. Vamos lá. Daniel, vou começar contigo. Vamos. Aqui foi escolhido por ordem de peso, e aí é o seguinte, pode o cristão permanecer desigrejado? Qual que é a tua opinião? Cara, pode um cristão ser desigrejado? Sim. Sim. Pronto. Tá bom. Pastor Roger, vamos lá. E a gente vai desenrolando. Vamos lá, pastor Roger, na sua opinião. E aí, pode o cristão permanecer desigrejado? Qual a tua opinião? O que você pensa sobre isso? Minha opinião é que não pode permanecer desigrejado. Eu tenho dificuldade de enxergar um cristão que não vive em comunidade, que não vive em unidade, que não... Eu sei que essa palavra é forte, talvez ser contra mim, mas a instituição, que é uma palavra que dói, né, Daniel? Dói em você aí. Mas a instituição tem os seus motivos, inclusive bíblicos, apesar dos maus, os bons ainda, quando eu falo bom é Deus, mas os bons que seguem a palavra ainda existem, a igreja de Cristo existe. A Bíblia inteira, os evangelhos, as cartas são direcionados para a igreja, são direcionados para comunidades, e tem diversas passagens, né, que a gente pode citar durante o programa. Então, não. Ok. Daniel, você é filho de pastor, cresceu na igreja, sei sua história, já teve aqui outras vezes e tal. O que te faz pensar ao contrário do que você viveu a maior parte da tua vida? Eu acredito que a palavra desigrejado se tornou um rótulo, mais do que um rótulo, se tornou uma pecha como uma pessoa revoltada, uma pessoa rebelde, uma pessoa afastada. Se existem pessoas ruins, se existem igrejas ruins, se existem igrejas que não fazem um trabalho, que não servem como igreja, eu não posso culpar quem saiu dela por ser alguém que é revoltado ou que infringiu uma regra. Então, acho que antes da gente entender a palavra desigrejado, a gente precisava conversar sobre o que é igreja. Eu acredito na igreja do Senhor, eu acredito na igreja de Jesus Cristo, entende? Então, eu não acredito que alguém possa ser desigrejado dessa igreja. Por quê? Porque Jesus sempre se aproximou de todo mundo. Então, Jesus era a igreja, aonde ele ia, ele conseguia se tornar igreja. Eu entendo que ninguém é igreja sozinho. Inclusive, tem uma música minha chamada Igreja Sou Eu, que a galera bateu pra caramba. Ninguém é igreja sozinha. A igreja não é uma pessoa, é comunidade, como a gente fala, senso de comunidade e tudo mais. Você entende isso, então, também? Eu entendo demais que ninguém consegue fazer nada e ser nada sozinho. O que eu preciso entender, e eu entendi na minha vida, é que
a comunidade não está só ali no domingo e talvez um dia da semana. A comunidade está à minha volta o tempo todo. Então, eu sou um cara que sou filho de pastor, mas o meu pai abria o portão da área, do quintal de casa, para entregar sopa para a rapaziada da favela. A gente ia levar o pessoal para um hospital porque não tinha carro. Então, você consegue ser comunidade muito mais do que só num prédio. Então, eu acho que vai muito mais além a questão de o que é ser igreja e o que é igreja realmente, entende? Pastor Roger. Mas ser comunidade, concordo com você até aí, mas também num prédio. Então, a Bíblia, ela relata em diversas passagens, por exemplo, eu posso ler a clássica de Hebreus 10, 21, deixa eu tirar aqui da luz. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, consideremo-nos, ao plural aí, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso só pode ser feito em comunidade. No 25, não deixando a sua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vem aproximando aquele dia. Então, o senso de comunidade existe, eu concordo. Pode ser dentro, pode ser fora, inclusive igreja é chamado para fora, mas precisa ter a comunidade. Inclusive, mais para frente a gente pode tratar, ou agora, o senso de liderança. Eu sei que os líderes, muitos estão manchando o evangelho, eu lamento profundamente. Mas a Bíblia fala em Hebreus também sobre o senso de obedecer os vossos guias, algum líder sobre você. Como você vai ter um líder sobre você se você não frequenta uma comunidade? E eu sei que está arranhado isso. Eu sei que está arranhado. Eu sei que está bem arranhado. Mas a realidade bíblica não pode ser modificada por causa de alguns homens, ainda que sejam muitos, que estão deturpando a igreja de Deus. Daniel. A igreja de Cristo existe ainda, em senso de comunidade. Eu acho que o que acontece hoje dentro da igreja é uma questão de hierarquia e não necessariamente liderança. Um lugar onde eu mando, onde eu falo, tem que ir por esse lado, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. É por isso hoje a gente vai no Instagram. Quero dar uma dica para quem quer ganhar seguidores gospel no Instagram. Abra uma caixinha de pergunta e vão ficar perguntando se soltar pum é pecado, pastor? Se o pastor for divertido e fizer uma piadinha, aí já ganhou, porque vão falar, olha, ele é crente, mas ele faz sorrir. E aí alguma hora vai cair na questão realmente que é o ego, que eu acredito que o diabo é o ego. Quando cai no ego, que é a questão da cobertura espiritual, né? Não precisa, cobertura espiritual, o cara não pode fazer nada se ele não consultar, vira quase um tarô, tá ligado? Você não sai do lugar porque Deus tá no controle, e o seu líder precisa ditar a regra. Então você faz, você vai, você não faz, eu Mas acredito... a sua experiência de igreja era metodista não tem isso. Então, eu saiba, não sei. O que acontece? Eu vim da igreja metodista, mas eu saí... O pastor não controla a vida das pessoas. Eu saí muito rápido da igreja metodista. O que acontece? Tem um sistema hierárquico que é diferente, que é o lance de alguém bispo, acima do pastor, que aí esse manda no pastor. É o problema da hierarquia. Para mim, a hierarquia... Você é contra a hierarquia? A hierarquia se torna quase que um pódio. E esse texto aqui, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil para você. O que a gente faz com esse texto, Daniel? Então, você está falando... você está indo para o lado perverso de líderes abusivos, e eu concordo e lamento. Sim. Mas existem pastores de Deus e a Bíblia fala de uma hierarquia. O que é um pastor? Eu sou contra a cobertura espiritual, vim de um movimento neopentecostal, a qual me senti usado muitas vezes, e eu sei o que você está dizendo, mas... Me encontrei hoje numa igreja de Cristo, uma comunidade humilde, mas uma comunidade que preza pela palavra, ainda que tenha os seus defeitos, né? E que tem liderança a qual a gente tem que prestar contas, conforme a Bíblia está dizendo. Então, o que a gente faz com Hebreus 13, 17? O que a gente faz? Eu tenho um filho de 2 anos e uma filha de 10. Eles têm que prestar contas comigo. A minha filha não toma decisões por ela. Graças a Deus. Você entende? Graças a Deus. O problema é, a gente está falando com crentes de 40 anos de igreja... que ainda para escolher uma cor de roupa precisa ligar pro pastor e falar, não é isso pastor, que eu tô dizendo, tá? Então é isso que porque eu posso falar sobre obediência. Como eu usar a Bíblia para falar da submissão da mulher.
E quantas mulheres são, até hoje ainda, oprimidas por causa dessa ideia de que submissão é ele manda, ele faz. Quantas mulheres são abusadas porque a Bíblia diz que o corpo dela é do marido. Então, tipo, o contexto é algo muito complexo. Eu acho que você entender para quem eles estão falando é como eu dizer que a mulher não pode pregar, a mulher não pode falar, a mulher não pode abrir a boca. Quem eram aquelas mulheres quando esse texto veio? Então, tipo, eu acho que a gente precisa colocar a coisa no lugar para entender o porquê. Mas como você entenderia esse texto, então? Eu entendo que são as pessoas... Quando eu chego numa pessoa, eu ajudo algumas pessoas. Que essas pessoas, elas não têm orientação nenhuma. Elas precisam de ajuda. Entende? Aí né, essa pessoa ela chega e ela fala assim: não, eu vou comprar um carro hoje porque eu preciso acreditar em mim. Aí você fala: não, calma aí, vem cá. Não é legal, velho, porque não tá na hora ainda. Se organiza, faz isso, limpa seu nome. Você dá um caminho para ela. Já não é uma obrigação, já não é um negócio assim, você não vai fazer. Eu acredito que esse lance da imposição que é onde a gente acaba errando. E a gente tem essa coisa recorrente que você já falou, que já viu, que já viveu e que concorda que existe. A gente não pode fingir que não existe. Que o meu, se o pastor me permitir, claro. Minha preocupação, Daniel, que eu sei que você representa muita gente, você querendo ou não, você representa, você tem uma influência muito forte. A minha preocupação é por causa dos de más experiências que talvez você viveu, ouviu, a gente condena o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala para congregar, Jesus ordenou ceia, a Bíblia fala o tempo todo, Paulo pega o evangelho e transforma isso num organizacional, onde tem apóstolos, conforme Efésios 4, onde não apóstolos como a gente vê hoje, pelo amor de Jesus, não me olhe assim. Mas existem cargos, existem ordenanças, existem hierarquia numa igreja de Jesus de verdade. Termina em Apocalipse, Jesus Cristo escrevendo cartas através de João para 7 igrejas. E a igreja ali é uma comunidade, inclusive ele direciona para o líder, para o anjo. E esse líder, a igreja está sujeita a ele. Mesmo que tenham líderes maus, e esses eu condeno e saí de um movimento assim. Existem líderes bons que seguem a palavra de Deus. Então eu não posso anular, eu tenho medo disso, sabe, Daniel? A gente anular a verdade da comunidade por causa dos maus. Então, você vai sempre bater no mal. Não, é porque tem a cobertura espiritual, que o pastor só o que ele falar, ele escolhe a minha roupa. Não é isso que eu tô dizendo. Então, uma vez um pastor escreveu no Instagram dele que todo mundo que faz comédia pra crente é mercenário e quer ganhar dinheiro. É que você tá citando outro exemplo, eu entendo. Eu me ofendi com isso. E o que eu fiz? Chamei o cara, falei: vem cá. Eu nunca cobrei um cachê. Eu fui em diversos lugares servir. Eu fui ajudar, eu fui não sei o quê. No final ele só falou uma coisa: eu não tava falando de você. Eu acredito que assim, o problema eu acho que a gente tá defendendo demais algo que não precisa ser defendido. Se eu sou a igreja de verdade, porque o ser igreja de verdade independe de quanto tempo você frequenta uma. Porque se fosse assim, não teríamos Flores de Lis, não teríamos deputados como a gente tem hoje, que quando você vê uma coisa, você fala assim: como que uma pessoa que teve 40 anos de caminhada com Cristo é capaz de fazer uma atrocidade dessa? Entende? Então, tipo, eu uso a técnica que eu uso pro humor. O humor, a comédia, a gente pode bater em quem? A gente pode bater no oprimido ou no opressor. Então, o meu pai, como pastor, ele nunca se incomodou com nenhuma das minhas críticas. Por quê? Porque ele sabe que eu não estava falando dele. A partir da hora que eu sei que, por exemplo, alguém vem e faz uma brincadeira assim com Jesus. Eu tenho uns amigos que não acreditam em Jesus. Então, tipo, alguém vem e fala assim: Jesus nem veio trabalhar hoje, que ele falou que estava pregado. Aí o cara faz uma piada dessa. Cara, é direito dele fazer essa piada porque ele não acredita. Eu não preciso defender. Cara, ele fez essa brincadeira porque ele não acredita e pra ele é uma brincadeira de boa. Em quem eu vou bater com o meu humor, com a minha comédia, com a minha crítica, com a minha denúncia? Foi como você falou, Jesus estipulou a ceia. Que ceia que Jesus estipulou? Essa ceia de hoje, que é um pão Pullman cortado com um suquinho Tang, porque Tang não pode ser álcool. Fazer em memória de mim, então, eu não tô falando dos elementos. O pessoal se embriagava, o pessoal comia pra caramba, eles tiveram até que dar uma chamada neles: pô, velho, quer comer, come em casa. Tinha os Daniel lá, comendo pra caramba na ceia. E a ideia da ceia era o quê? Era repartir comunidade. Isso é ser igreja.
Isso é ser igreja. Então vamos pra igreja, meu irmão. Tá tudo certo. Então, É isso aí vamos lá, mesmo. mano. Vamos hoje, no culto. Vamos pra igreja. Ei, Então, tá falando a essa é mesma questão. coisa. O de ir Hoje pra você igreja. não congrega mais, Daniel? Então, eu parei na pandemia. Cara de pau. Eu parei na pandemia em 2015. Na verdade, assim... Profetizou a pandemia. Hoje, quando alguém falou, onde você congrega? Você tá sem Não, igreja. hoje eu não congrego numa igreja. E o que acontece? Eu fui muito tempo de uma igreja, fui muito tempo de muitas igrejas. E como meu pai é da Metodista, a Metodista tinha um sistema que assim, acabou seu tempo aqui, a gente manda você para onde a gente quiser. Então ele saiu daqui, foi para outra, teve uma hora que a gente cansou. E você andou igual cigano com seu pai. Igual cigano, e a gente faz amizade. E para mim, eu acho que o senso de comunidade é isso. Por isso tem muita igreja hoje que é um lugar onde a pessoa senta para assistir o ídolo dela pregar, porque ele prega muito bem, e ela vai embora para casa dela e tá tudo certo. Ela até entrega a oferta dela, ela toma a ceia dela, ela faz a parada dela, mas ela vai embora. Que senso de comunidade tem nisso? Absolutamente nada, porque ela tá fazendo igual um cara que tá dentro de casa e assiste no YouTube, por exemplo. Porque se eu não tenho isso aqui, velho, mano, e aí? O que você tá precisando? Como que você tá? Então chegou uma mulher pra mim na igreja e falou, eu queria te assistir no teatro, mas eu tô passando por umas dificuldades financeiras e não sei o quê, então por isso eu não vou. Caramba, olha a oportunidade que eu tenho de ser igreja na vida dessa pessoa. O que eu fiz na hora? Peguei 2 ingressos meus, peguei R$100, pus no meio, enfiei num envelope e falei, irmã, tó. Aí a pessoa abriu, chorou com o marido e foram me assistir, tá ligado? Então, tipo, você pode ser igreja dentro da igreja. Eu acredito nisso. Nós podemos ser igreja onde nós estivermos. Então, mas é uma pergunta. Se existir, porque existe, eu tenho como provar. Igrejas, apesar de falhas, porque somos homens, né? Somos falhos. Eu também acredito que existe. Existem igrejas de verdade, que tem esse senso de comunidade, que tem amor pelo próximo, que batiza, que ceia, que faz o que Jesus mandou. Se existem essas igrejas, e quem tá me assistindo aí dê a sua opinião se existem. Eu sou de uma, por exemplo, Certo. que tem os seus defeitos, porque eu tô lá, por exemplo, tem as suas falhas. Se existe essa igreja, não ir para uma comunidade como essa, não tá errado? Eu sei que tem essa igreja, mas eu não vou mesmo assim. Baseado nos textos que eu já li, posso ler outros. Não estaria errado? É por isso porque que você tá apontando, continua apontando e eu entendo as decepções. E beleza, vamos chorar junto porque eu posso contar algumas. Acho que talvez você tenha mais, enfim. Mas tenho várias. Tem bastante muitas, também. muitas. Muitas. Mas isso não anula a palavra. Eu tô preocupado com a palavra, que nos manda congregar, compartilhar dons. Fala de comunidade, fala de estar num espaço físico, fala de ser, eu te falo, fala de ter líderes sobre você, fala sobre sujeição, fala sobre amor ao próximo. Então eu encontro uma igreja assim, apesar de falha, mas que está ali na palavra. Eu não vou para essa comunidade, eu escolho não ir, e isso está certo? Então, a questão, Roger, é assim, a gente veio de uma cultura de canonização tão grande que a gente precisa ganhar a pessoa para o que a gente acredita. Então, o ser cristão é estar filiado a uma igreja. Eu não consigo acreditar e entender dessa forma. O que aconteceu uma vez comigo? Eu fui visitar a avó da minha esposa e eu nasci nessa cultura de igrejeiro. Igrejeiro. Várias vezes por semana. Você é louco? Eu sempre fui perfeito, mano. Infalível, impecável, imaculado. Cara, nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. A coisa mais perigosa que eu usei sem meus pais saber foi bala de Cosme Damião. Tipo assim, eu era um crente infalível, só não fui arrebatado por causa do peso, porque eu era top. Ia ser 5 anjos e não ia dar conta. Você é louco? Tinham que fazer um megazord de anjo pra me levantar. Mano, eu vivi isso, de estar na igreja de segunda a segunda-feira. Inclusive, eu parei de frequentar uma igreja local por causa dessas minhas viagens. E começou nessas viagens. Porque você sabe, quando você começa numa agenda muito frenética, quando que a igreja abre? É quando você vai servir. Então você... César, vem na minha igreja aqui, vou. Aí você tá na Bahia domingo. Domingo que vem você tá em Manaus. Uma hora você fala assim, caramba, eu não consigo parar. Então se o cara realmente não é pastor de uma igreja local, para ele parar de frequentar uma igreja é muito fácil, uma igreja local. Eu acredito... Se ele tiver uma agenda, né? Se ele não separar, mano, primeiro domingo eu não vou em lugar nenhum, porque eu tenho que servir... Vamos priorizar. É minha ceia, sei lá. Acabou, a minha igreja... Você fazia isso no começo, não fazia, Daniel? Tipo assim, ó, tal dia é a ceia.
ceia, tal, então nesse dia eu vou estar aqui. Eu já tive muitas coisas assim, de igrejeiro raiz, assim, de brigar com a esposa no domingo que ela queria descansar e eu falar que tem que ir pra igreja, porque se você não quer ir pra igreja, você não tem um relacionamento com Deus, poxa, temos que ir pra igreja. Então, tem muita gente que é excelente dentro de uma igreja, tem muita gente que é muito boa dentro de uma igreja. E o cara é um péssimo marido, velho. O cara é um péssimo pai, é um péssimo profissional, é um péssimo tudo, mas ele é um ótimo diácono. Isso é um problema também. Mas ele vai ser isso fora também. Se ele é péssimo, ele vai ser péssimo Ele desigrejado é péssimo, também. ele é péssimo. É ele que é, e né? não vai mudar, É o problema ele, né? é esse, o paliativo. Mas é a ele. igreja prédio não muda a pessoa. A Verdade. igreja prédio, infelizmente, eu vou ter que falar isso toda vez. Nem todas, mas muitas igrejas prédio acabam ensinando o cara a ser um fingido um hipócrita. Porque se eu tô de terno e gravata, e se eu falo shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe, se eu canto os hinos e se eu faço, é a geração Senhor, Senhor. Eu evangelizei, expulsei demônios e fiz um monte de coisa. Ele vai falar, não te conheço. Porque Jesus vai para onde? A mesma Bíblia que você lê, ela diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Ele mesmo falou, pô, tive fome, você me deu de comer, tive sede, tive preso, você foi me visitar. Então, bandido bom e bandido morto não combina com essa visão de o ser igreja, Sim. tá ligado? Então, tipo, será que o cara precisa necessariamente... Se o cara está num lugar que ele trabalha de segunda a sexta-feira, ele tem sábado e domingo pra curtir a família dele, para assistir um negócio com a família dele, para estar junto com os amigos dele, eu não vejo problema nenhum o cara abrir mão de estar ali na igreja. Para mim, ele não vai deixar de ser. Quantas vezes eu me vi chorando na sala de casa com um monte de amigo que talvez não ia estar dentro de uma igreja, mas estava dentro da minha sala porque são meus amigos, e eu com violão ali, tocando louvores maravilhosos, Renato Russo, Lulu Santos e outros levitas por aí, com mensagens muito boas. Sim. Porque a gente acaba definindo que é o gospel, tá ligado? Tem o lance do gospel. Pastor Roger. É que são muitos desdobramentos. E a sua fala eu respeito, mas ela continua na crítica. Sim. A crítica falha da igreja que existe. Mas eu repito, citei vários textos, vou citar mais uma. A Bíblia não anula, não pode ser anulada por causa de más experiências. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, eu recomendo você de casa, leia o texto inteiro. O Coríntios 12, 13, 14, ali é igreja pura, é comunidade pura. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, corpo. Não será por isso do corpo? 27. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então eu poderia seguir o texto lendo, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular. Então eu não posso dizer que a igreja sou eu. Porque eu não sou a igreja, eu faço parte dessa igreja. Eu sou um membro, um pé, um olho, uma orelha dessa igreja. Eu sou uma parte dela. E quando se fala de igreja, eu creio na igreja invisível. Eu creio que o arrebatamento não vai arrebatar placas. Ele pode pegar algumas de cada comunidade ou quem não está em comunidade. Eu não estou aqui para falar de salvação. Não cabe a mim, não compete a mim. O arrebatamento é o deixados para trás, assim? A roupa fica, o cara sobe? Aí deixa isso para um outro debate de pré e pós, né? Que nessa mesa tem pré, tem pós, sei lá. Enfim, deixa para lá isso aí. O que eu quis dizer é que o organizacional, Efésios 4 fala sobre dons, um é chamado para mestre, outro para apóstolo, outro para pastores. Isso se exercita numa comunidade. Certo. Não se exercita numa roda de amigos, com todo o respeito, que eu amo esse tipo de roda, me chama, vamos tocar violão junto, vamos tocar Renato Russo, seja o que for, se a mensagem for boa, eu tô dentro. Não é isso. Mas o exercitar de uma comunidade se constitui num organizacional. A Bíblia relata o tempo todo. Então eu não posso, como pé, andar sozinho, igual a mãozinha da família Adas e falar, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não é. Somos parte dessa igreja que se torna corpo quando estamos juntos. Bom, eu vou fazer um intervalo, você pode participar mandando o teu áudio. Então agora o pau vai quebrar. Manda teu áudio aqui. Não me xingue, o áudio é 011 São Paulo 984849988. 011 São Paulo 984849988.
9988, você manda teu áudio aí. Meu nome é fulano, sou de tal lugar, tô ouvindo em tal lugar e a minha opinião é X, mas se identifique teu nome, sua cidade e manda ver aí a tua opinião. 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. E antes de virar, se você quer participar da nossa enquete, qual a tua opinião? Pode o cristão permanecer desigrejado? Então vai lá no @ da Rádio Musical, FM Rádio Musical no Instagram, já aproveita para seguir a FM Rádio Musical no Instagram, já aproveita para seguir e dê aí o seu voto. Vira aí, a gente volta já. Vai. Daqui a pouco, tem mais debates na Musical FM. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Olá, meu irmão, minha irmã. Tá na hora de cuidar melhor da saúde dos seus olhos. Você precisa conhecer Lever, um suplemento de luteína e zeaxantina que auxiliam diretamente no tratamento da catarata, glaucoma e vista cansada, entre outros benefícios. Ligue agora mesmo para a nossa central. Diga que você é ouvinte da Musical e tenha condições exclusivas de pagamento. 11 4750 2330. 11 4750 2330. Enxergue melhor e viva bem com Lever, luteína e zeaxantina. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. A Faculdade Teológica Bethesda tem mais de 100 mil alunos e um dos cursos mais legais da FTB nesses últimos tempos é o curso de Bibliologia. É o seguinte, tem o curso de Teologia, que é um curso longo, um curso mais caro, um curso mais demorado, e eu sei que muita gente, você tem 100 pessoas na igreja, 2 ou 3, 5 querem fazer teologia e tá tudo bem, não é necessário para salvação nem nada disso. Agora, muita gente daquelas 100 pessoas querem conhecer melhor a Bíblia, querem conhecer a Bíblia em profundidade. Então, para isso, nós tiramos alguns cursos do curso de teologia e transformamos em cursos solo. Ou seja, é um pocket curso, é um curso rápido, capacitação e alta performance em determinado assunto, nesse caso aqui, a Bíblia, bibliologia, e esse material é apresentado a vocês em 6, eu estou falando 6, mas pode ser que sejam 7, eu não lembro de cabeça, mas são 6 ou 7 módulos, e esses módulos, eles são disponibilizados para você automaticamente já hoje. Não sei se por ser emenda de feriado, mas acho que é hoje. Já libera para você hoje o curso, tá? A matrícula é de graça e esse curso custa R$360 apenas. Não é por mês, não. Você pode parcelar em 3 parcelas de 120. Então, pensa assim, 3 de 120, tá? Mas o curso fica disponível 12 meses para você. Então, você tem um curso de 12 meses e você paga só R$120 por 3 meses. O resto não precisa pagar. Esse curso é um curso de formação em bibliologia, tem certificação no final. Então, se você quer conhecer a Bíblia, mas quando eu falo conhecer a Bíblia, de verdade, por exemplo, manuscritologia bíblica. Então, tem um módulo sobre o manuscrito. O que é manuscrito uncial? É isso mesmo, U-N-C-I-A-L. Manuscritos unciais, né, no plural agora. O que é um manuscrito uncial? O que é um manuscrito cursivo? O que é um manuscrito em formato de códex? O que são, sei lá, os papiros, os códigos do papiro? Por que fala P52? O que é isso? O que é biblioteca de Highlands? O que é? Então você vai mergulhar em profundidade
nessa questão da bibliologia. O que é tradução por equivalência formal, vocabulário, o que é tradução por equivalência dinâmica, qual das duas é melhor, qual é mais próximo do texto original, qual é mais fácil para ler, por quê, o que é o cânon católico, o que é o cânon protestante, o que é o cânon judaico, o que é cânon, o que é um teste de canonicidade, quem define os livros do Antigo Testamento, do Novo, tudo isso no curso de bibliologia. Para você fazer a inscrição, é simples, é rápido. O WhatsApp é 011 99007 6844. 9007 6844. Vou de novo, 011 aqui em São Paulo, 9007 6844. Coloca teu nome, tracinho Bíblia, teu nome, tracinho Bíblia, e aí você participa dessa oportunidade. 0 operadora 11, São Paulo, 90076844, coloca teu nome, tracinho Bíblia, e aí o pessoal já responde para você, e mesmo sendo nessa emenda de feriado, você consegue fazer a inscrição. Eu tô dizendo que o curso fica liberado hoje, mas acho que era mentira, pessoal, é uma pegadinha do malandro, entendeu? Eu acho que é só quarta-feira, por conta do feriado. Mas você descobre isso chamando no WhatsApp, 9007-6844, pensou teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda, nosso slogan, moldando vocacionados. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso programa de debates, e no nosso último bloco o Roger deu uma invertida no Daniel, mas como o Daniel começou o bloco, quem fechou foi o Roger. Ele tá falando muito, hein? E aí eu cortei na fala do Roger. Falou o bloco inteiro. E não dei agora a sua vez, Daniel, manda aí. Só porque tem 220 mil seguidores. Só porque é verificado. É, porque ele é verificado. Né? Outro esquema. Quando você fala de fazer parte do corpo e tudo mais, a gente tá falando você está falando de um templo, você está falando de pessoas. Então você não pode ser mão e achar que você não é do corpo. Você usou o exemplo da mãozinha da família Adams e tal, tipo, vou sair andando como uma mão individual e independente. O que eu vejo na minha vida? Um dia eu cansei de ser ungido pastor à força em toda igreja que eu ia. E eu cheguei no meu pai e falei, será que eu tô negando o ministério? Será que eu tô... Caramba, será que eu tenho que aceitar isso? Porque vinha um pastor e falava assim, eu tô sentindo, Deus me incomodou pra te ungir pastor. Aí você fala assim, cara, você não me conhece, você não andou comigo, você não sabe quem eu sou. Você tá falando sério, você vai me ungir pastor só porque eu tenho um número na internet e faço um vídeo de humor legal? Você não sabe se eu sou um péssimo marido, se eu uso drogas, você não sabe você não sabe nada da minha conduta, da minha vida pra achar que eu devo ser pastor, que eu devo cuidar de alguém. E eu neguei muito isso e falaram... Tinha profecia então pra você ser pastor? Tinha várias. Eu perdi amizade por causa disso, velho. Porque eu não aceitei ser ungido, velho. Não quero. Eu tô num lugar longe da minha família. Pô, Deus te tocou, falou com você e não falou comigo ainda. Que Deus é esse que fala só com um, não fala com o outro. Que é o grande perigo o perigo da hierarquia, tá ligado? O véu já rasgou, mas se quer falar com Deus, você tem que ter o pastor. Você tem que ter o intermediador. Não, mas não falei que você falou isso, tá. Não, fica tranquilo. Aí, eu tô falando de uma coisa que existe e a galera que tá ouvindo, muitos acreditam nisso, verdade. Tá ligado? Então, o que acontece? Cheguei no meu pai, que é pastor, há 47 anos, e falei, pai, e aí? Ele falou, quem vai falar se você é pastor são as suas ovelhas. Quem define quem é um pastor não é o templo, são as ovelhas. Eu frequentei uma igreja onde um pastor era dono do prédio.
Não significa que ele é pastor. Ele comprou um Tipo, prédio e falou, proprietário? agora eu sou dono do prédio, eu vou fazer um culto aqui. Entendi. Porque a Bíblia tá me falando que nós temos que frequentar, então vocês vão vir frequentar aqui, eu sou o pastor. Aí um pastor não ungiu, o outro não ungiu, ele achou um que ungiu e tá tudo certo. Eu já vi gente com um valorzinho bem em conta em um café de pastor ser ungido a pastor, ou subir de cargo e ser ungido a Sei como apóstolo, é. essas coisas acontecem. Sei. Então, quando eu perguntei pro meu pai sobre ser ungido pastor, ele falou, quem define se você é pastor são suas ovelhas. De quem que você cuida? Aí eu comecei a pensar e falei, pô, tem uma galera que anda comigo, que eu sou influência na vida delas. Amém. Elas me veem como pastor? Não, porque elas têm o pastor de domingo delas. O pastor, você não é pastor. Você é meu amigo, me dá bons conselhos, me ajuda pra caramba. Às vezes me ajuda mais que o pastor. Às vezes me ajuda mais que meu pastor de domingo, mas você não é meu pastor porque você não tá dentro do prédio de domingo. E eu não vejo Jesus falando para Pedro que precisava abrir uma placa, que precisava do templo ser de mármore, como precisa ser essa estrutura de ser igreja. Hoje eu tenho um podcast na minha garagem. Hoje eu tenho um estúdio na minha garagem. Isso é um trabalho. Existe um CNPJ, existe um aluguel que eu pago no final do mês, existem equipamentos caros ali que eu tenho que pagar com dinheiro. Eu preciso de dinheiro para manter isso funcionando. Ali dentro eu tenho os meus funcionários, eu tenho a galera que trabalha comigo. O que eu posso ser na vida deles? A gente brinca muito com isso. Quem é? Você é o pastor, você é o diácono, você é a menina da dança, você não sei... Cara, porque cada um cumpre uma função ali e como um todo a gente consegue se sentir útil e a gente consegue ajudar muitas pessoas. Pastor Roger. Não, eu entendo aqui, assim, tá até repetitivo, eu entendo a sua experiência, Daniel, eu lamento algumas delas, mas a Bíblia continua sendo Bíblia, meu irmão. Então a gente não discute mais, que aí você sempre vai Não, falar isso. eu tô citando, é que eu tô citando a palavra o tempo todo, eu vou citar mais uma. Eu já li essa Bíblia bastante já. Mas você discorda? Não é discordar, é que a gente usa da forma Diferente. que a gente quer. Foi não, o que eu falei. vou ler o texto. Jesus não falou pra Pedro, tu me amas, abre um CNPJ. Pedro, tu me amas, constrói um prédio. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Como é que você apacenta as ovelhas? Então, pergunta pra quem anda comigo. Como que eu Amém, apacento? que bom. Se estão passando fome, eu vou lá e eu alimento. Se estão passando dificuldade, eu vou lá e mas faço a parada apacentar as ovelhas que é apenas alimentar, é apenas fazer a parte social, que também é importante. E apacentar as ovelhas é pregar lá na frente com um microfone? Então, também pra mim, também pra você. Então tá tudo certo. E fechou. É que eu concordo que você pode ser estratégico e deve fora. E você não concorda que a gente tem que congregar? Não é não concordar, mano. É isso que você não tá entendendo. Se você quiser polarizar, a gente polariza. Não tô polarizando. Eu não estou vendendo uma ideia. O problema é que, eu tô perguntando na paz. A gente às vezes dá uma generalizada do tipo assim... Não, quem tá generalizando é o irmão. Eu não, cara. Esse irmão que você tá falando é palavrão. É um irmão agressivo, não é um irmão em amor. Agora você lê meu pensamento agora. Não, quem tá é o irmão. Ó, presta atenção. Meu Deus do céu. Presta atenção, Roger. Calma, vamos lá. Perdeu a linha, paga o almoço. Eu tô em paz. Vamos, eu também tô. Não, pra você é ser caro. Não, vamos lá. Ó, vamos ao rodízio. Vamos lá. Presta atenção. Caramba, velho. Não, vamos tretar. Fala, continua. O mais importante aqui é onde vai ser esse rodízio. Então, eu acho que assim, ó, presta atenção. A gente foi ensinado numa cultura, independente se a Bíblia nos orienta a várias coisas e a gente dá sempre um plus, a gente dá sempre um algo a mais, porque a gente pega 7 cartas para 7 igrejas, como você comentou, e a gente quer aplicar todas na sua igreja em 2021. E já começa errado aí, porque existe contexto, existe tempo, existe período, existe perfil, existem pessoas. Nós temos um professor de hebraico aqui que praticamente, lógico que eu não vou falar certinho, mas praticamente uma letra representa uma frase. Sim. Eu aprendi coisas com esse cara. Bom, que aí você às vezes resume pra o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele deu uma aula sobre isso, mano. Aí eu falei assim, putz, eu não posso ficar me baseando e falando que eu leio a Bíblia certa
Tá ligado? Porque do jeito que ela chegou pra mim, velho, olha quanta coisa aconteceu, olha quanto contexto, olha quantas traduções existem. Pra eu simplesmente falar, não, eu já tenho documento oficial, então ninguém discute comigo, porque é isso aqui, ó. A pessoa tem que frequentar um prédio com um CNPJ, com uma igreja que tenha um ar-condicionado, com uma igreja que tenha um painel de LED. Eu cheguei aí numa igreja aqui em São Paulo, provisória, que o cara gastou 2,5 milhões só pra fazer a igreja provisória, porque a outra que já estava gastando 10 milhões, estava quase pronta. Quando você pega um custo alto desse, você começa a questionar o que realmente é ser igreja. Eu quero saber o que pensa o ouvinte, eu provoquei o ouvinte aí no áudio, então vamos ver o que pensa o ouvinte aí, manda aí seu WhatsApp, 98484-9988. Não, aqui não pode. Bravo, meu. Vai xingar lá no seu podcast. Seu gadareno. Aí pode. Aí o xingamento gospel pode, vamos abençoado. Lá. Solta aí, Barão. Irmãos, graça e paz, meu nome é Rômulo. Eu acredito que sim. Um cristão ele pode estar desigrejado. Existem várias outras influências, não somente a parte dele não concordar com a doutrina, mas alguns aspectos do país não permitir haver igrejas. E essa pessoa não vai perder a salvação por não estar congregando uma igreja. Um exemplo bem clássico agora, que está acontecendo no momento atual, é uma guerra, onde a pessoa não tem condições de participar numa igreja, ou mesmo está em outro país que não permite. Então, por isso, ela não vai ser cristão. Então, eu acredito que sim, não é por causa disso. Solta mais. Bom dia, paz do Senhor, César Cavalcante e aos demais debatedores. A gente não pode avaliar a palavra aí de forma isolada, né? De forma a lacrar as pessoas. Então tem que ser avaliado o contexto de cada pessoa em questão, né? Mas se a pergunta para a pessoa que quer permanecer fora de uma igreja durante toda a vida, sem que não haja fatores externos que impliquem e que favoreçam a isso, eu sou contra também. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que permanecer em comunhão e tem que haver essa comunhão, seja num templo, seja em células, mas tudo vai depender do contexto. Tem mais? Pode soltar mais um e a gente volta aqui. A graça e a paz para todos da Rádio Musical FM. Aqui quem vos fala é o irmão Ney Roberto, do estado de Ceará, capital Fortaleza. Queria dar a minha rápida participação em áudio, tá bom? Em relação à enquete, desigrejados, né? Apesar que esse termo, essa palavra, ela é muito recente, né? Que foi agregado aí a muitas denominações, chamar os outros desigrejados por não participar de um templo. Mas, na verdade, a Bíblia sempre falou do que é realmente o desigrejado. Todo desigrejado é aquele que, no caso, ele se torna quando nega agora ou se apóstata da fé, no sentido em que não confessa mais o Senhor Jesus Cristo, né? Quando não reconhece mais o Senhor. Então, esse se torna um desigrejado. Mas por não fazer parte de um templo pedra, ele nunca vai deixar de ser igreja de Cristo. Isso é um fato. Infelizmente, os religiosos é que tentam burlar essa verdade. Bom, ele começou, parece que ia bater no Daniel, mas no fim ficou a favor. Esse aí não foi? No começo, nossa, me lasquei, depois ele falou... Eu só vi a cabecinha dele. Começou assim, né? Ô, Glória! Vamos lá, voltamos aqui. A gente tem... vamos colocar aqui 1 minuto e meio para cada um, aí depois tem as considerações finais, infelizmente. Meu Deus. Quem vai? Eu. Bom, Daniel, você citou bastante da Bíblia e talvez você não quis dizer isso, mas é como se eu estivesse pegando um documento e me fazendo valer dele. E eu fiquei preocupado um pouco eu vi isso, porque eu estou lendo a Bíblia. Eu vou só ler a Bíblia. Eu não vou opinar, apesar de... A gente tem que dar opinião aqui, mas eu vou ler. Quando a gente abre em Apocalipse nas 7 igrejas, a qual você opinou também, Jesus orienta João a escrever ao anjo da igreja de Éfeso. E eu pergunto, Éfeso é uma pessoa? Éfeso não é uma pessoa. Esmirna é uma pessoa? Não. Pérgamo? Não. É uma igreja. É uma comunidade. É um ajuntamento de pessoas. E eu acredito que você... Poderia ser tipo um bairro assim? Não, é uma cidade, na verdade. Mas existe uma igreja local em cada uma dessas 7 igrejas e tantas outras. Romanos, Coríntios, são igrejas
quer chamar de pedra, de prédio, institucionalizar dessa maneira, ok, eu nem tô dizendo isso, eu tô falando de um ajuntamento de pessoas, de liderança, de ceia, de batismo, de compartilhamento de dons, tudo isso a Bíblia aponta o tempo todo. Eu poderia ler Coríntios, eu poderia ler Hebreus, como já li, as cartas às igrejas, os livros da Bíblia, as cartas, Paulo direcionou Romanos, é uma igreja, Coríntios é outra igreja, e é um ajuntamento de pessoas. Atos, quando Pedro se levanta para pregar, esse Pedro apacenta minhas ovelhas, sabe como ele apacentou? Ele prega, primeiro 5.000, depois 3.000 pessoas se convertem, e essas pessoas congregam juntas, passam a congregar, e dali começa a ter, inclusive, colegiado apostólico para direcionar ordenanças, mandamentos e organizar aquela parada. Então é um organizacional. A Bíblia o tempo todo aponta para isso. É que sempre você vai dizer, pelo menos até agora tem dito, bons argumentos inclusive, de experiências ruins. E que eu choro com você, meu irmão, e lamento, de verdade. Mas a experiência ruim não pode anular a palavra de Deus, que fala sobre congregar. Eu acredito que, assim como usar o termo desigrejado para desvalidar o cristianismo de uma pessoa, o que é complicado, porque a partir da hora que o cristianismo é medido, como já foi medido por muitos anos, por comportamento, por vestimenta, por frequência num local, eu acredito que dizer que alguém que que simplesmente acha que tá tudo bem o cara ser cristão, mesmo que ele não frequente uma igreja, não tenha uma carteirinha de membro, essa pessoa é ferida, eu acredito que isso acaba sendo uma covardia e impede qualquer diálogo. Então, eu sou um cara muito bem resolvido, eu sofri muita coisa com igreja, porque eu sei que existe um sistema, como em qualquer outro lugar, entendeu? Só que aqui eu nunca fui da Fashion Week, eu nunca fui do candomblé. Pô, tem coisa lá, velho. Teve uma criança que morreu lá, que tinha diabetes, o pessoal falou, não vai comer porque ela estava passando por um ritual deles e morreu. Isso acontece, como já aconteceu na igreja, de gente também, como eu vi uma mãe que teve coragem de matar o filho enforcado, porque ela falou que Deus mandou entregar o Isaac, só que o anjo não veio a tempo para cancelar o pedido. Então, uma Bíblia mal interpretada é muito complexa. Eu acreditar que todo mundo que simplesmente questiona algo bíblico é uma pessoa que está ferida, está magoada e está sangrando, não faria sentido de eu sair da minha casa e vir aqui trocar uma ideia. Eu vim trocar uma ideia porque o que eu quero falar para as pessoas, eu não estou falando que você tem que sair da comunidade que você serve, você tem que ser comunidade aonde você estiver. E se você precisa de um prédio, uma fumacinha, uma parede preta, um estilo de música, ou um pastor falando faz isso ou não faz aquilo, para você ser algo legal, você tá precisando de Jesus, velho. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais e solta uma vinheta de considerações finais. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Daniel, comecei contigo, então vamos lá, obrigado pela sua participação, um minutinho aí pro encerramento, o que você tem a falar aí? Então, aliás, se quiser divulgar alguma coisa, alguma pegada nova aí. César, eu tenho um carinho muito grande por você. Agradeço. Você é um amigo, eu tenho meu pai que é pastor, e agora o Roger, que é meu amigo também, já estou seguindo no Instagram também. Eu acredito que existam cristãos verdadeiros e isso independe de um prédio. Eu acredito que nós podemos ser igreja, sim, em qualquer lugar que nós estivermos. Se hoje for proibido, como aconteceu na pandemia, de não se abrir nenhum prédio, isso não vai impedir de sermos igreja. Porque quantas vezes eu já vim aqui e o César me chamou para conversar e falou, pô, você pode fazer isso vai ser bom para você, pensando em me ajudar, em momento nenhum em tirar alguma coisa, independente das minhas experiências. Eu consigo enxergar uma experiência, eu consigo enxergar uma esperança em pessoas que entenderam o que é ser igreja de verdade. Então eu agradeço por isso e agradeço pelo culto de hoje, esse culto matinal aqui. Cara, você quer divulgar o quê? Que arroba? Eu não quero divulgar nada. Eu tô vendendo uma geladeira, tô zoando. Mano, o canal Pax, o Daniel Pax, Pod Pax, hoje à noite vai... o canal, como chama o canal? Canal Pax. Canal Pax. Eu recebo todo mundo, não é gospel, tá, gente? Eu recebo uma galera do gospel, já recebi, mas hoje vai a Maria Cândida,
Maria Cândida, apresentadora de televisão. Hoje à tarde eu vou gravar com o Gustavo Mendes, que fez. Tá certo ou tá errado aquele arroba? Tá errado, não tá? Não, é esse mesmo. O Daniel Pax, legal. O Daniel Pax. Já recebi Toninho do Diabo, já recebi Alexandre Frota. Alguém de Deus você já recebeu, sem ser do Diabo? Todos eles. O Toninho do Diabo chegou a falar graças a Deus ao vivo, depois ele... É sério? Ato falho. É porque assim, cara, Deus é tão maravilhoso que se seus olhos forem bons, seu corpo todo é luz, e quando seus olhos são bons, você consegue encontrar Jesus dentro do BBB, dentro da Netflix, dentro de um boteco e dentro de uma igreja. Inclusive, Roger, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais em 1 minuto. Eu que agradeço, pra mim é uma honra estar nessa mesa, nunca imaginei. É uma honra poder estar aqui, poder ser um pouquinho voz de alguma maneira. Rapidamente, em nenhum momento, viu, Daniel? Quis dizer que você é ferido. Saber, você é um otário. Exatamente, dá um tapa na mesa. Em nenhum momento eu quis dizer que você tá... Deixa eu falar, a palavra é minha agora. Você fala muito. Corta o microfone, Daniel. Esse é comunicador mesmo. Corta. Em nenhum momento quis dizer que o irmão tá ferido. Ali atrás a gente chegou a conversar, falei, será que você tá tal? Porque eu atendo como pastor o tempo todo e sou igreja em praças e tudo quanto é canto, eu não preciso ficar falando a forma que eu operacionalizo meu pastoreio, mas te garanto que as ovelhas que eu mais atendo é fora da igreja, graças a Deus. E eu encontro em muitas delas que não frequentam a igreja uma tristeza, assim, um líder que assugou, que não pregou o evangelho de Cristo, que foi errante, e isso justifica ela hoje não estar na igreja, infelizmente. E aí, com muita conversa, palavra de Deus, elas entendem que a igreja continua sendo igreja, a Bíblia está falando o tempo todo, a gente se congregar, a gente está junto, apesar dos maus. Então hoje está se montando teologias por causa do erro humano. Isso me preocupa. Eu não estou dizendo que você está fazendo isso, mas que esse movimento, chame como quiser, tem feito por causa de decepções, tem se anulado da igreja de Cristo, isso me preocupa muito. E é claro, eu não vim aqui falar de salvação também. Quem decide a salvação é Jesus. Eu creio que todos podem ser salvos desde que se apeguem com Cristo. Os que ele escolheu. Exatamente. Aí, opa! Semana que vem. Roger, você quer divulgar qual arroba seu, YouTube, canal, igreja? Fala aí. Isso é demais. O meu Instagram é @pr.rogeralencar. Agora tá certo. Aleluia. Ele veio aqui umas 2 vezes, ele divulga outro Insta, de outro cara. Você vê como eu sou bom, eu preciso aprender com você, cara. PR. Me dá umas aulas aí. E tem o YouTube também, um canal com milhares, 300 seguidores. Tá ótimo. Me ajuda aí. O YouTube é Roger Alencar. Também no YouTube lá tem as mensagens e tudo mais, as minhas opiniões também sobre as coisas, e agradeço estar aqui. 300 pessoas de qualidade. Amém. Exatamente. Orgânico. Eu não acredito na igreja de 3.000 pessoas, a de 300 eu acredito. 300 tá bom? Dá pra cuidar mais. Já ganhou uma ovelhinha gorda. Ô Rafa, tem aí o final da enquete? Ele tá careca de saber que eu não gosto dessas brincadeiras. Tá aí. Eu tô careca mesmo. Tá aí, sim e não, 14% acho que sim, 86% acho que não. Eu quero que esses 14% me seguem. Exatamente. Vem com nós, desigrejados, você satanista, ateu, vem comigo. Pode vir também aqui, pode vir também que a igreja vai te receber muito. Chega, bem. 2 da tarde eu volto com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Vamos pro culto hoje. Por aqui, 2 da tarde eu volto, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.